Vamos, 28º exame, primeira questão. A questão veio praticamente tranquila, porque já resolvemos bastante coisa aí a respeito de prisão cautelar aqui, prisão preventiva, que cai, e caiu bastante. Vamos aqui. O Matheus, ele conduziu o veículo, acabou se envolvendo num acidente de trânsito ali, e acabou atropelando a pessoa e causando lesão corporal. Aí ele, inobservância no dever de cuidado, por imprudência, e causando essa aí, a lesão corporal na vítima lá. Aí a autoridade policial compareceu ao local e obrigou o Matheus a realizar o etilômetro, chamado bafômetro, né? E ele se recusou. A autoridade falou que, para verificar a prática prevista no artigo 306 lá do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ele deveria fazer. Aí o Matheus meio ali não querendo fazer o exame, não desejando fazer, acabou que foi obrigado a fazer e foi conduzido ali. Aí a autoridade policial relatou o inquérito, mandou para o Ministério Público, e o Ministério Público denunciou o Matheus pela prática apenas do artigo 303 do CTB, que é ali que fala a prática culposa em relação a acidente automobilístico ali, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, 303 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Aí na exordial acusatória, o Ministério Público requereu também a decretação preventiva de Matheus, tendo visto que ele já existia uma condenação definitiva, ele já era reiterado específico, ele já existe uma condenação definitiva, também pela prática de outro crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, tá bom? Aí a perguntinha, aí o juiz foi e decretou a prisão preventiva, acatou o pedido do Ministério Público e vem a perguntinha aqui. Poderia Matheus ter sido obrigado a realizar o teste de bafômetro, conforme informado pela autoridade policial, mesmo que diante de sua recusa? Aqui, na verdade, ninguém pode realizar, executar prova contra si mesmo. O teste do bafômetro, existe uma ação positiva, a pessoa tem que ir lá e realizar, colocar a boca lá no aparelho e assoprar o aparelho. E ele pode se recusar a fazer isso. Existem outros meios para obtenção de prova em relação a isso. O próprio artigo lá 306, no seu parágrafo 2º, fala ao final aqui que existem outros meios de prova de direito admitidas, tá bom? Para a obtenção de saber se a pessoa estava realmente dirigindo com efeito de álcool, né? E então não tem essa necessidade toda. Então pode essa pessoa recusar a fazer. Outros autores falam que não pode existir recusa. Independente de ocorrer a recusa ou não, fazendo ou não, existem outros meios administrativos, questão de recolher o veículo, não deixar a pessoa mais dirigir aquele veículo, outra pessoa realizar o veículo, recolhimento do veículo aí no pátio da polícia e por aí vai. Mas a questão criminal é nesse sentido aí, tá bom? E que corrobora isso aí? A FGV só botou lá que existe lá essa questão de não realizar a prova contra si mesmo, lá a questão do Pacto de São José da Costa Rica, é um pacto que o Brasil foi também signatário, realizou a sua assinatura e também o que tiver lá no Pacto, o Brasil acaba adere e acaba, por consequência, realizando e também observando os seus direitos que constam lá. E a Fundação Getúlio Vargas Barra não coloca, mas é o decreto 678, artigo 8º, número 2, a linha G, tá? Está decorar isso tudo, mas anota, vamos olhar lá o pacto lá, tem no nosso vai-de-leco, é o decreto 678, artigo 8º, número 2, a linha G, que fala justamente que a pessoa não pode realizar a prova contra si mesmo. É o princípio do nemo tenetur cetetegere, tá aqui também escrito, também não decorei essa encrenca não, mas na hora da prova a gente vai ter que lembrar disso aqui e colocar, se for o caso. Então, aqui seguindo aqui não poderia realizar a prova contra si mesmo, a questão da letra A aqui já foi matada. E aqui, qual requerimento deveria ser formulado em busca da liberdade de Matheus diante da decisão do magistrado que decretou sua prisão preventiva? Ora, já falamos bastante de prisão preventiva logo no começo da nossa conversa aqui nessa questão. Nós conversamos aqui que iríamos falar de prisão preventiva
E lembrando que caiu no 15, no 16, no 17 e no 20º exame de ordem. Então cai bastante prisão preventiva. Nós temos que ter noção do que se trata e onde se encontra a prisão preventiva. Artigo 312 e 313 lá do Código de Processo Penal. O 312, artigo 312, traz os pressupostos e os fundamentos, tá? Autoria e materialidade, e dentro daquela garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para mantença da investigação criminal, da aplicação da lei penal, está tudo lá, no 312. Então está previsto lá, está. E o 313 traz o requisito do cabimento, as hipóteses que a pessoa deve, o juiz deve decretar a prisão preventiva. E olhando as hipóteses, tem que ter ao menos uma das hipóteses, um cabimento ao menos, para que a pessoa, que o juiz possa decretar a prisão preventiva. E olhando o 313 do Código Penal, nós vamos observar que o Mateus não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, não há cabimento nesse sentido, o requisito do cabimento não existe. Logo o inciso 1, que fala que nos crimes dolosos, crime doloso, aqui ele já está, nós estamos verificando que o Ministério Público denunciou o Mateus por crime culposo. E o segundo inciso fala da reincidência, mas da reincidência dolosa. E o Mateus é reincidente por crime culposo. Então ele é um reincidente específico em relação ao crime culposo. Então não poderia também se enquadrar aqui. E no inciso 3, muito menos, que fala sobre a Lei Maria da Penha, aquela situação toda que nós já conhecemos. Então, aqui não há cabimento para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que Mateus não preenche nenhum daquelas hipóteses previstas no 313 do Código de Processo Penal. Então, aqui a decretação da prisão preventiva foi ilegal. E quando se trata de prisão preventiva, seja ela cautelar ou até mesmo flagrante, foi ilegal, nós vamos pedir, fazer um requerimento de relaxamento de prisão, previsto no artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, e o artigo 5º também, inciso 65, que diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judicial, tá bom? Está aqui previsto no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Então essa questão aí nós já falamos bastante de prisão preventiva, qualquer coisa volta lá, tem parte um pouquinho aprofundada lá em relação ao exame 15, 16 e 18 e o 20. Nós falamos lá sobre pressupostos, fundamentos, conversamos bastante sobre isso aí. E o requisito do cabimento, que são as hipóteses do 313 do Código de Processo Penal. Veio muito tranquilo aí a questão, vamos para frente, e tem muita coisa aí, muita coisa. Tranquilo? Vamos, um abração a todos, valeu.